nem. Eu não sei nem. Ó, Não, você colocou errado. eu vou fechar o áudio de vocês, por- Tá, porque ao vocês falarem aí, sai o som aqui, né? E a gente está gravando aqui, certo. então a gente travou o áudio de vocês. Toda vez que vocês quiserem fazer uma pergunta, tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem entrar, pode abrir o áudio e falar que eu tiro da tela e falo com vocês. Tá bom? Vamos nessa então aí. Apareceu na tela de vocês aí a imagem? Vamos lá então. Ide por todo mundo e pregai o evangelho é a ordem de Cristo. É a ordem de Cristo para a Trindade, para a sua menina, para o Éder, para a igreja do Jardim do Colégio. É a ordem de Cristo para todos aí, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é interessante é que é o seguinte, quando ele fala ide, ele está dizendo que você não pode ficar. Então, aqueles que ficam em casa, assistindo televisão, comendo pipoca e não saem, avança para levar a mensagem, não estão cumprindo a missão. Exatamente porque a missão nos tira do conforto. A gente não consegue cumprir a missão parado. Você precisa ir. E a gente vai por todo mundo pregando o evangelho. Só que Deus quer que a gente comece onde está o que está ao nosso redor. Aquele que é mais próximo. Aos membros de nossa família, aos nossos amigos e vizinhos. E aí, então, nós vamos avançando para passos mais auspiciosos, né? Se você sobe aí numa árvore e de repente tem ali uma manga perto de você, madura, e uma outra manga mais distante, verde lá. Qual que você vai? Você vai na que está mais próxima, obviamente, e não naquela que está mais distante, né? Então assim deve ser conosco. Agora, para quem que Jesus dirigiu essas palavras aí, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para quem que ele falou isso? Ele disse para discípulos, os discípulos deles, a quem ele havia treinado. Então, ele escolheu os discípulos e treinou esses discípulos por 3 anos e meio, ensinando a eles como eles deveriam fazer, o que eles deveriam saber. E por 3 anos e meio eles estiveram juntos com Cristo aí, se preparando para este momento. E quando eles, então, estavam preparados, já estavam treinados, Cristo disse, agora vai. Então, olha só a coisa interessante. O princípio de Cristo é primeiro treinar. A igreja hoje não ganha um número maior de almas exatamente por falta de treinamento. Porque quando a gente tem pessoas treinadas, que já sabem desenvolver aquele trabalho, essas pessoas vão. E ao elas irem, elas colhem resultados positivos. Agora, quando nós não treinamos, evidentemente, os discípulos não sabem o que fazer, tentam fazer, e quando a gente tenta fazer sem treinamento, a gente muitas vezes faz e dá errado. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, né? Então hoje eu fiz a soja aqui em casa, a carne de soja, hoje eu fiz o arroz, né? Eu fiz uma batata doce, ensinei a minha filha como tempera a carne de soja, porque o pessoal faz carne de soja e fica ruim para arrebentar, viu? Por quê? Porque a carne de soja, ela tem, né, um gosto meio de plástico. E por que que fica aquele gosto ruim quando as pessoas preparam? Exatamente porque as pessoas molham a carne de soja, ela absorve a água e depois as pessoas jogam tempero. Aí o tempero não entra na carne de soja porque tem água e o tempero tem óleo. Então, essa é a problemática. Como é que a gente vai fazer então a carne de soja? A carne de soja deve ser feita como? Você primeiro faz o tempero, então põe lá no liquidificador o alho, a cebola, a salsinha, coentro, aquele negócio. E aí você umedece a carne de soja não com água, mas com o tempero. Aí ela absorve o tempero. E também não precisa de encher de água não, só coloca água para ela ficar úmida. E aí então, depois você vai fazer o seu molho, joga aquela carne de soja, ela vai ter um sabor bom. Então entenda, por que eu sei fazer carne de soja? Exatamente porque eu fiz muita carne de soja ruim e depois comecei a treinar para que eu pudesse fazer melhor e descobri qual era o problema da ruindade daquela carne de soja, né? Então veja,
o treinamento vai fazer com que aquilo que eu vou preparar fique melhor. Da mesma forma é com o trabalho aí na igreja. Quando a gente treina, a gente aprende como fazer e acaba fazendo melhor, né? Por isso que é importante treinar antes de ir, por isso que eu convidei aí os irmãos, né? Mandei aí aos contatos que eu tinha e aqueles que pudessem estar, estivessem aqui conosco, aqui, né? Para treinarmos. Primeiro passo para o trabalho missionário é a conversão. Você vê essa placa aqui, a conversão, né? Você está indo num sentido e essa placa indica que você pode dar uma volta e fazer a conversão, voltar no sentido contrário, né? Então, a primeira coisa é nós temos comunhão com Deus. Quando você não está fazendo o seu culto em casa, de manhã, no final do dia, quando você não está estudando a Bíblia, não está orando, não está estudando a lição de escola sabatina, obviamente você não vai estar preparado para o trabalho. Por quê? Porque o trabalho missionário é a gente levar aos outros a experimentar aquilo que nós estamos experimentando. Então, quando você, evidentemente, não está experimentando essa bênção, a consequência é que você não consiga levar as pessoas a experimentarem esse mesmo Cristo. Olha só que coisa tremenda aqui, ó. Um texto desejado de todas as nações, página 195. Todo verdadeiro discípulo nasce do reino de Deus como missionário. Olha, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, se nós não somos missionários, é que ou não somos verdadeiro discípulo, ou ainda não nascemos. Porque a missão, a vontade de trabalhar para uma pessoa, ela nasce naturalmente no coração daquele que se converteu. E se ela não está no meu coração, é que eu não me converti ou que eu não sou verdadeiro discípulo. De qualquer forma, as duas opções aí são ruins. E elas podem ser mudadas. Então eu tenho que buscar agora estar convertido ou me tornar um verdadeiro missionário, um verdadeiro discípulo. E como que isso acontece? Acontece por passos básicos, tá? Esses passos básicos a gente vê aqui, ó. Oração diária, começo do dia e final do dia, estudo da Bíblia diário, começo e final do dia, e obediência àquilo que a gente aprende, né? Algumas coisas na nossa vida podem ajudar a gente crescer aí e nos converter. Quais coisas? Culto particular. Quando você levanta e decide fazer o seu culto sozinho, ou quando antes de terminar o dia você vai lá e faz seu culto sozinho. Culto familiar, se reúne a família para fazer esse culto. Culto público, ir à igreja, também ajuda nessa questão aí da nossa conversão. Estudar a lição de escola sabatina diariamente. Ler os livros do Espírito de Profecia. Ler as meditações aí que a igreja produz. Participar de projetos da igreja. Então, todos esses aspectos nos ajudam nesse primeiro passo, o passo da conversão. Porque se eu não estou convertido, se eu não tenho Jesus no meu coração, eu não vou conseguir levar outras pessoas para Jesus. Esse é o negócio. Eu preciso ter contato primeiro com Jesus. Ele fala assim, ó, eu sou a videira e vocês são meros ramos. Se vocês permanecerem em mim, aí vocês vão dar fruto. Se não tiver ligado em Cristo, não vai dar fruto. Então, o primeiro passo é a nossa conversão, né? Isso é muito importante. Olha só esse texto aqui de Atos 19, do 11 ao 15, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Veja, os homens tentaram expulsar demônios, não pelo Jesus que eles tinham comunhão, mas eles estavam tentando expulsar demônios através do nome de Jesus a quem Paulo pregava. Os que faziam essas coisas, olha, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então eram filhos do sumo sacerdote, eram filhos do pastor. Olha que coisa tremenda. Filhos do cargo mais importante da igreja. Então eram homens da igreja, filhos de uma família nobre, mas
não tinham experiência pessoal com Jesus. Aí olha o que aconteceu. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos saíram daquela casa. Então veja só, a gente quer pregar a mensagem para os outros, mas se nós não estivermos convertidos, a coisa pode virar contra nós. Porque a gente está numa guerra espiritual entre Deus e o diabo. E se nós não estivermos com Deus, o inimigo nosso vai nos derrotar, vai vencer a gente. Por isso é importante o primeiro passo, a nossa conversão. Segundo passo são estratégias, ok? Tá, diz pra mim aí, ó. Será que a gente consegue ganhar alguma alma para Cristo desse jeito aí, ó? O que vocês acham? A gente sai perseguindo a pessoa aí para trazer para Cristo. Será que a gente consegue trazer a pessoa para Cristo? Sim ou não? Dá um joinha aí, ó. Ou assim, ó. É isso aí. Não dá para ganhar pessoas para Cristo assim. Correto? Pescadores assim morrerão de fome. Imagina um camarada que quer pescar um peixe, ele entra na água e começa a correr atrás das pessoas desse jeito aí. Vai converter as pessoas? Não. E muitas pessoas aí, ó, não têm vindo para Cristo exatamente porque a gente tem ido assim, ó, para cima das pessoas desse jeito. A gente não tem usado algumas estratégias. Então é importante usar estratégia, usar de sabedoria para a gente conquistar as almas para Cristo. Primeiro, a comunhão com Deus. Segundo, são estratégias, né? Tá. É fácil a gente... Alguém bate na nossa porta desse jeito aí, ó. Abre a Bíblia e fala assim, ó, olha, quero estudar a Bíblia com você. É fácil conseguir estudo bíblico assim? As pessoas aceitam com facilidade? Não. Não aceitam. Por quê? As pessoas já têm um pensamento preconcebido. Aí você chega na porta delas com essa cara aí, ih, meu irmão, difícil. E desse jeito aqui, ó. Vamos ver desse jeito. Vamos ver se vocês concordam aí comigo aí. E aí? É fácil aí conquistar estudo bíblico assim? Hã? As pessoas aceitam com facilidade? É nada, já é caricaturado aí, né? Você olha aí, por exemplo, os testemunhos de Jeová, as pessoas já ficam... Ih, é TJ, ih, nem abre, nem abre. Ih, ó, tô ocupado, ó, já conheço a Bíblia. Então, ou seja, se a gente chegar na casa das pessoas desse jeito, também teremos dificuldades de conseguir estudos bíblicos. Conseguiremos uma exceção, mas a maior parte vai rejeitar. Estudos bíblicos não dá para ser feito desse jeito aí. Quando a gente age dessa maneira aí, a gente não tem um resultado positivo. Como fazer então para a gente ter resultado positivo? Eu não sei se já moraram em roça ou coisa do tipo, mas tem as galinhas aí, né? Eu coloquei essa foto ilustrativa aqui. Vocês já tentaram pegar uma galinha? Já tentaram pegar uma galinha no braço assim? É mole. A galinha é esperta demais, né? Você vai atrás da galinha, a galinha tá assim, ó, só. Olhando de ladinho assim, ó. Você acelerou o passo, a galinha também, ó. E sai daquele jeito lá, né? É um negócio tremendo. Da mesma forma, meus irmãos, tentar ganhar uma pessoa para Cristo, ir para cima dela sem estratégia, sem espiritualidade, é isso que vai acontecer. A pessoa corre da gente desesperada e a gente não consegue pegar. Agora, olha que facilidade você pegar a galinha que você quiser. Você pega os milhos, vai jogando lá longe. Aí as galinhas vão lá, comem aquele milho, fala, ô, alimentou a gente. Você joga milho mais perto. O que aquelas galinhas vão fazer? Vão começando a buscar milho mais perto de você. Joga milho perto de você, as galinhas vêm tudo perto de você. Você pode abaixar a mão assim, ó, e a galinha vem comer na sua mão. E aí você pega a galinha que você quiser. Por que foi fácil agora? Estratégia. Da mesma forma, para ganhar uma alma para Cristo, a gente precisa ser estrategista. Não dá para correr do jeito lá. A gente precisa pensar em como nós vamos fazer. E a gente vai apresentar aqui, nesse primeiro estudo aqui, algumas
metodologias aí de como que a gente pode alcançar almas para Cristo, né? Estratégias. Vamos lá. Olha só o que Cristo falou para os seus discípulos. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. A palavra-chave, depois de vinde após mim, porque vinde após mim vem atrás de mim, me segue, seja meu discípulo, aprenda como eu faço. Né? Então, vinde após mim não é andar na minha frente. Veja como eu fiz para que vocês possam aprender como fazer. Agora, a palavra-chave que a gente precisa estudar aqui nesse texto, que eu vou destacar aqui nesse texto essa noite, é a palavra pescadores. Quando ele falou sede pescadores de homens, ele estava querendo que os discípulos prestassem atenção nos métodos de pescaria. Um camarada, quando vai pescar, ele não vai de qualquer jeito. Ele não pula na água lá quando ele vê o peixe. Não é assim. Ele tem que pensar uma série de fatores para ele pescar. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender esse aspecto. Ó, ele tem que pescar quando, ele tem que pensar no quando que ele vai pescar. Tem peixe que é bom pescar no frio, tem peixe que é bom pescar no calor. Onde ele vai pescar. Se ali naquele rio ou naquele mar é a época da produção desse peixe aí, né? Qual instrumento que ele vai usar? Que pode ser vara, pode ser arpão, pode ser rede curta, pode ser rede longa. Ele pode também escolher a isca, né? Pescar a isca. Tem peixe que a gente pesca com besourinho, tem peixe que pesca com minhoca, tem peixe que pesca com pão. Tem peixe que pesca com plástico mesmo, só que ele é brilhante e ele vai arrastando ele na água, vai fazendo barulho e o peixe pensa que é o seu alimento. De que modo que ele vai fazer? Ele vai ficar na ribanceira? Ele vai ficar no barco? Ele vai entrar na água? Então, o pescador ele pensa tudo isso. Quando Cristo fala sede pescadores de homens, ele está dizendo que nós precisamos pensar em todos esses aspectos, assim como um pescador, para a gente ganhar uma pessoa. Pensar quando é o melhor momento de eu avançar, onde é que eu vou me aproximar dessa pessoa, quais são os meios que eu vou usar para me aproximar dessa pessoa, de que maneira, que tipo de pessoa que eu vou me aproximar. E assim, o pescador de almas, o evangelista, ele tem que pensar no que o peixe gosta. E isso é interessante. Você pensar no que a pessoa gosta. Então, por exemplo, vamos supor que a Dona Trindade, ela gosta de música. E ela se afastou da igreja. Como é que eu faço para trazer a Trindade? Uma programação de música na igreja. Se você for chamar ela para uma vigília de pregação, só pregação, ela não vai achar boa. Então a gente tem que buscar o que as pessoas gostam, tem que saber o que as pessoas gostam. E aí a gente vai atingir as pessoas nas necessidades delas. Né? A gente vai apresentar aqui uma série de coisas que podem ser feitas aqui. Ó. Classe bíblica, antes do culto a gente pode fazer. Classe de interessados no sábado pela manhã. A gente pode fazer essas duas classes aqui já é para a pessoa que já está interessada, né? Já está vindo para a igreja e tudo mais. A gente pode fazer curso de alfabetização. Então entenda, a necessidade da pessoa é que ela não sabe ler, ela quer aprender a ler. Então a gente pode alfabetizar essa pessoa, leva ela para a igreja para isso. E a gente acaba ensinando ela na igreja. Curso deixa de fumar. Olha, a pessoa fuma. Veja, é o que o peixe gosta, é a necessidade dele. Aí eu faço um curso, ele vem até a igreja por causa do curso. E agora ele estando aqui, a gente desenvolve amizade, pode ensinar essa pessoa. Outra coisa que é interessante aqui é um curso de saúde e emagrecimento. Quando a pessoa é interessada nisso, quando a pessoa quer emagrecer, quando a pessoa está doente, ela vai gostar desse curso, ela vem para a igreja interessada no curso. E aí aqui a gente consegue fazer amizade e ganhar a pessoa.
Estudos bíblicos individuais, aí para pessoas já querem, né? A gente apresenta estudos bíblicos nas casas, né? Que pode envolver a família inteira. A gente pode ir atrás de ex-adventistas, né? Fazer um pequeno grupo ou uma pesquisa de opinião. São caminhos aí para a gente pescar almas, né? Vamos lá. Classe bíblica é 18 horas antes do curso, antes do culto, né? O que a gente pode fazer? Olha lá. Oramos, assim, por uns dois ou três amigos. Esse é o primeiro passo que a gente faz para tudo. E aí você ora para aqueles amigos que moram próximo de você, que é um potencial peixe a ser pescado. Você orou, depois que você orou por ele, você vai lá e vai conversar com ele, vai convidar, vai fazer uma pesquisa de opinião. E alguns desses amigos, porque você está orando, o Espírito Santo já está trabalhando com ele, ele vai aceitar. Aí a gente marca uma data de início de uma classe bíblica na igreja e buscamos os nossos interessados para trazer na igreja. Né? Esse negócio de deixar ele vir sozinho, a pessoa não tem costume, não tem hábito. Então é importante a gente ir lá buscar ele, quem tem carro, melhor ainda, e vir com ele para a classe bíblica. E aí ele participa da classe bíblica, participa do culto, volta para casa abençoado, e assim podemos ganhar uma alma para Cristo com classe bíblica. Outra coisa que a gente pode fazer é uma classe de interessados sábado pela manhã. É aquele amigo seu que já está indo para a igreja, tal, então você convida alguém para ir para a igreja, e aí é interessante que ele vá para uma classe que já foi implantada na igreja ali, uma classe de interessados. Isso é muito importante, porque a gente vai trabalhando com eles de um modo específico. Se entrasse lição de escola sabatina, a lição de escola sabatina trabalhando a questão do repouso no Senhor. A pessoa precisa ser algo mais objetivo, mais básico, mais pontual. Então a gente trabalharia a necessidade da pessoa. Então é importante essas classes aí de sábado de manhã para os interessados, já estão indo na igreja, que a gente vai ajudando eles a tomarem decisão. Uma classe de alfabetização de adultos, né? Importante. A gente levanta interessados, obviamente pessoas que não sabem ler, que sejam aí adultos, né? Implantamos uma classe no sábado à tarde e ensinamos esses interessados a ler e também vamos dando estudo bíblico para ele e ajudando ele a aprender a Bíblia por meio da classe aí de alfabetização, né? Outra coisa que a gente pode fazer é curso como deixar de fumar. O que mais tem aí é fumante. E eles querem parar de fumar, mas não conseguem. Então a gente apresenta o curso como deixar de fumar como uma opção para que ele possa ser um vencedor. Levantamos interessados, fazemos a divulgação do curso, carro de som, folhetos, tudo mais. Fazemos o curso em uma semana. E a partir de então, a gente tem um contato deles e podemos ensinar a Bíblia para eles, que é uma benção. Curso de saúde e emagrecimento. Também levantamos pessoas que estão interessadas, fazemos a divulgação, fazemos o curso uma vez por semana, a gente tem que vir com o nosso interessado, e a partir de então a gente começa a estudar a Bíblia com ele, vai visitá-lo em casa e tudo mais, porque abriu o caminho, né, essa área da saúde. Inclusive o Espírito de Profecia fala que essa lei de saúde, ela é a cunha de penetração, ela que abre caminho para que a igreja ela possa crescer no conhecimento aí, né? A gente vê também estudos bíblicos individuais, né? Fazemos pesquisa de opinião, abordamos nossos amigos e fazemos estudos com eles aí uma vez por semana, né? Estudos bíblicos em família, né? Mesmo sistema, só que agora em família, né? Faz pesquisa de opinião, abordamos as pessoas, marcamos um horário e vamos na casa dela dar estudos bíblicos, né? E ex-adventistas. Ex-adventistas são diversas estratégias aí que a gente pode fazer, como os outros também, né? Estou salientando algumas, não todas aqui. Convidamos ele para um reencontro. Reencontro é um programa da igreja feito para ex-adventistas. E até aquele testemunho bonito, pregação bonita de pastores, tudo mais, e assim vai. Uma boa música, eles ganham um presente, e muitos deles retomam aí a fé.
A gente pode também ganhar um ex-adventista presenteando ele periodicamente com livros e materiais. E sempre em oração por ele, né? Um DVD que você deu ali, um livro. É uma benção. Convidamos para programações especiais da igreja. Uma semana de oração, um conjunto que vai vir cantar, um pastor especial que venha pregar, né? Um evangelismo, que é o que vai acontecer a partir do dia 25 de setembro. Né? E temos também aqui alguém que não é da igreja vem nos visitar quando ele estiver em casa. E assim busca interação e inicia amizade. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. A Trindade, ela é adventista, mas a filha se afastou. Né? Se afastou. E aí o que acontece? Como é que a gente consegue o coração da menina se a menina não quer visita nem nada? Então os familiares ficam meio receosos. O que a gente faz? A Trindade marca uma visita no horário que a filha vai estar. Eu estou indo visitar a Trindade. Estou indo visitar a Trindade. E aí o que acontece? Ao eu visitar a Trindade, aí chega um momento que eu vou bater no papo. Se a moça passar ali, eu converso com a moça. Agora, se a moça não passar, eu falo, Trindade, chama ela só para fazer uma oração aqui, tá? O pastor vai fazer uma oração antes de sair. E aí eu interajo e faço amizade com elas. Essa semana mesmo consegui estudos dessa maneira. Cheguei numa casa, quer dizer, liguei para a irmã falou, tenho gente afastada, mas eles não querem, então, pastor, não dá. Irmã, então eu posso visitar você no horário que eles tiverem? Falou, pode, mas não vou garantir nada. E aí fui visitar. Quando eu cheguei lá, tinha lá familiar. Comecei a brincar com o familiar. E agora, essa semana, a gente vai começar o estudo bíblico com eles. Né? Então veja como é importante aí esse aspecto aí. Né? E a gente pode também fazer um pequeno grupo. E aí a gente convida os vizinhos, vai convidando. Vai ter vizinho que vai aceitar. Pega as crianças do vizinho, dá umas balinhas para eles, põe um vídeo para as crianças, momento das crianças, e assim vai vindo. Pelas crianças vêm os pais, enfim. Os membros do pequeno grupo convidam pessoas e levam para o pequeno grupo. A gente trata eles muito bem e ensinamos a Bíblia para eles aí, né? E a gente pode trabalhar também com pesquisa de opinião, que a gente as pesquisas de opinião, a pessoa vai respondendo ali algumas coisas e ela diz se ela quer estudo bíblico ou não, né? Qual o problema da igreja hoje? O problema da igreja é que estamos muito mais galinhas do que vacas. Estamos muito mais galinhas do que vacas. E a gente precisa ser mais vacas do que galinhas. Como assim? Que loucura é essa, né? Dá uma olhada. Embaixo da galinha, nós temos um lanche. Esse lanche é chamado de X-Egg. X-Egg. Então, o X-Egg, ele tem um produto da galinha. Qual o produto da galinha que tem no X-Egg? Sabe aí? O ovo. Ó, o ovo. Tem um ovo frito. Egg é ovo em inglês. Aí faz um ovo frito, põe lá no meio, X-Egg. Pergunto. No X-Egg, a galinha, ela deu a sua vida? Fez uma entrega total? Não. A galinha falou, só o ovinho, só, viu? Toma o ovinho, manda o ovinho lá pra lá, tá tudo certinho. Pega o ovinho, tá tudo certinho. A galinha, ela não tem envolvimento real. O envolvimento dela é bem fraquinho. Não se envolve. Agora, na vaca aqui, nós temos o cheeseburger, né? Aqui é diferente, porque para existir o cheeseburger, a vaca tem que morrer. O envolvimento é de dar a vida. O que está acontecendo na igreja hoje é isso
Nós não estamos dando nossa vida para salvar as almas. Então, se a gente está ganhando alma ou não, para a gente não dói muito. Porque a gente está que nem galinha. Os envolvimentos que a gente está fazendo é bem fraquinho, sabe? Ah, manda o ovinho lá. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Se nós nos dedicarmos inteiramente para Cristo Jesus, com certeza nós teremos mais almas para o reino dos céus. É certo que de todas as pessoas que receberam o convite, uma parte delas pode ser que não divulgaram o convite para estar no grupo nessa reunião aqui hoje. Não faz um envolvimento real. Não está vestindo a camisa do time, sabe? Muito provavelmente, este horário, as pessoas já estejam dormindo e talvez não participou. Pode ser que as pessoas estão dando estudo bíblico, estão num pequeno grupo nesse momento e não participou. Mas olha, é bem provável que possa ter alguém que podia participar, mas ela falou, eu vou fazer envolvimento de galinha e não envolvimento de vaca, né? Nesse empreendimento. Queridos, queridas, né? Que Deus abençoe vocês. Então, nesse primeiro estudo, nós vimos assim um panorama de algumas coisas que a gente pode fazer. Se nós escolhermos um desses projetos, vamos pensar assim. Alfabetização. Vocês conhecem alguém que não sabe ler? Já conhece alguém que não sabe ler. Então a gente já podia fazer esse projeto. Entenda, vamos pensar aqui que a gente tenha os membros aqui que a gente convidou da Igreja Jardim do Colégio estivesse participando aqui dessa live e nós tivéssemos assim, por exemplo, 10 pessoas. E essas 10 pessoas conhecessem cada uma pessoa que não sabe ler e que quer aprender. Uma senhorinha, uma pessoa e tudo mais. Eu sei alfabetizar. E sei ensinar também você a uma pessoa a ser alfabetizador. Aí o que acontece? A gente convida todas essas pessoas e marcamos a classe de alfabetização. Vamos ensinando essas pessoas, elas vão aprendendo a ler e ao mesmo tempo vamos ensinando da Bíblia. Elas pegam amizade, pegam uma grande satisfação na nossa amizade, naquilo que nós ajudamos ela. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas lerão suas primeiras frases na palavra de Deus. Olha que coisa linda. A ligação dessas pessoas vai ser um negócio muito bonito. Temos a probabilidade de ter mais pessoas na igreja? Sim ou não? Sim. Agora, onde estão os irmãos que poderiam estar aqui conosco treinando? Agora, Deus pode trabalhar comigo e trabalhar com você. Vamos tentar viabilizar esse projeto da alfabetização? Vamos? Então nós vamos orar aqui nesse momento. Vou conversar contigo, vou conversar com outros que estiverem mais interessados, que não estiverem aqui hoje. Vou perguntar ali na igreja quantos conhecem alguém que não sabe ler. E aí vamos fazer esse treinamento aí uma vez por semana. E você vai ver que, para a honra e glória de Deus, pessoas virão. Pessoas virão por quê? Olha que coisa. Porque nós participamos de um treinamento, aceitamos o desafio e nos envolvemos. Mas nos envolvemos que nem vaca, não é que nem galinha, não. Nos envolvemos dando nossa vida, nosso sangue. E o que Cristo vai fazer? Vai operar milagres no meio da Igreja Jardim do Colégio. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença, porque vocês valorizaram aí o nosso trabalho. E Jesus, ele vai recompensar a casa de vocês. Amém? Vamos orar. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai. Tivemos o nosso primeiro estudo, muito interessante. Aprendemos algumas coisas com as quais nós podemos nos envolver. Mas aprendemos agora aqui no final que precisamos ter um envolvimento genuíno, daquele de conceder a nossa vida pelas almas. E Cristo Jesus certamente vai nos usar. Pedimos que o Senhor, ó Deus, ajude-nos a te glorificar, a sermos melhores pessoas. Abençoe a Terezinha e a sua família. E que o envolvimento dela na obra possa trazer a conversão dos filhos dela que ainda não são de Jesus. Tudo isso nós rogamos por sua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe aí, minha irmã. Graça e paz. Obrigado pela presença de vocês aí.